Fala galera, vamos para mais um bate-papo linguístico aqui no Pena Livre. O tema da aula de hoje é... não lembro. Elementos e funções da linguagem. Se você não fez isso ainda, curta esse vídeo, compartilhe, mande pro seu amigo, diga para ele, deixa de ser ameba, siga o Pena Livre. Agora, se você já fez isso, pegue o seu caderno, aponte seu lápis, prepare o seu cérebro e bora estudar. Bom, gente, a gente parte aqui nessa aula de um pressuposto muito específico e muito simples, que para que haja um diálogo, eu preciso de pelo menos duas pessoas. E aí a gente vai chamar aquele que fala, nesse caso aqui sou eu, de enunciador, ou de locutor, ou de emissor, e aquele que ouve, nesse caso aqui são vocês, né, de receptor. Então, aquele que emite a informação e aquele que recebe a informação. Então você tem de dois lados aí, emissor, receptor. Tranquilo? Agora, repare quantas coisas envolvem, além disso, desses dois seres, né, uma situação de comunicação. Porque você tem um canal por onde essa informação é passada. Então, quando você está conversando com alguém, a oralidade é o canal de comunicação. Se você vai trocar mensagens em WhatsApp, o WhatsApp é o canal de comunicação. Né? Se você resolve telefonar para alguém, o telefone é o canal de comunicação. Apesar de usar o canal, você também precisa usar um código. Porque, repare, eu aqui estou falando em língua portuguesa. Se alguém estiver do outro lado e a pessoa só entende búlgaro, provavelmente ela não vai conseguir entender o que eu estou dizendo agora. Então, repare, eu uso um código, que no nosso caso aqui é a língua portuguesa. Esse código vai ser decodificado pela pessoa do outro lado para que ela receba a mensagem que é o principal dessa conversa. Então nós temos aí o canal, que é por onde passa a mensagem, o código, que é a forma como a mensagem é passada, a própria mensagem, o emissor, que está emitindo a mensagem, o receptor, que está recebendo a mensagem através do canal e por meio do código, e nós temos o que a gente chama de referente, que é o assunto que está sendo abordado na mensagem. Então esses daí são 6 elementos que compõem uma linguagem. Vê que não tem nenhuma novidade aqui, a gente está só dando nomes para coisas que você já usa quando conversa com alguém. Agora, o que acontece em seguida é que, não satisfeitos em colocar elementos, né, estudar os elementos, os linguistas resolveram perceber que dentro de um texto você tem partes deles com funções específicas. Então nós vamos ver funções da linguagem. E o que é isso? Quer dizer que eu posso ter em um texto uma função primordial. E repare que isso aqui é importante. Um texto normalmente tem mais de uma função. Então, a função da linguagem, ela é usada, ou várias funções são usadas dentro de um mesmo texto, mas tem sempre uma que é primordial, tem uma que é principal dentro de um texto. Então vamos por partes. Se eu leio um texto e eu percebo que o principal objetivo daquele texto é falar sobre eu. Estranho esse texto. Falar sobre mim. Então veja, o eu é mais importante nesse texto específico. O autor do texto, o eu lírico do texto, no caso do poema, está falando sobre os próprios sentimentos. Nesse caso, você vai dizer que a função da linguagem ali é emotiva, porque se volta ao emissor. Se você percebe num texto que a função principal é convencer aquele que recebe a mensagem, aí você vai dizer que a função da linguagem é apelativa ou conativa. Né? É a linguagem, a função que se volta ao outro. Tá? Bom, só que tem tipos de textos que eles só servem para estabelecer um contato entre os dois. Sabe conversa de elevador? Você entra lá, entra o seu vizinho, fala, ei, vou ter que falar alguma coisa, a gente está num ambiente muito pequeno, fica chato, não fala nada. Oi, tudo bem? Tudo bem. Será que chove? Não sei. Ninguém está, na verdade, querendo conversar, só está querendo estabelecer o contato. Nesse caso, você diz que a função da linguagem é a função fática, só serve para estabelecer contato. Nós temos lá a função metalinguística, que é quando o principal do texto é a própria língua, é o próprio código. Então veja, se você olha um dicionário, o dicionário está usando o código da língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. E a gente chama isso de metalinguístico. Se você assiste um filme que explica como se faz um filme, um livro que explica como se escreve um livro, nesse caso você tem textos que têm lá como função a função metalinguística. Tá? Ora, você pode ter um texto que se preocupa com o assunto. Ele não quer convencer o outro, ele não quer expressar opinião pessoal, ele não quer só estabelecer o contato, ele quer
mostrar uma informação, um texto informativo. Esse é o texto referencial. Tá? É o caso da notícia de jornal, por exemplo, um artigo científico. Né? O artigo científico ele até traz argumento, ele tenta convencer, mas a notícia é um caso bom para o texto referencial. É a função que passa uma informação. Tá? E você tem também um tipo de texto específico, uma função específica, quando você percebe que o texto é artístico. Ele quer passar para a pessoa uma mensagem, mas de uma forma mais bonita, mais trabalhada, mais literária, né, com mais figuras de linguagem. Aí você vai dizer que a função ali é uma função poética, certo? Então, recapitulando, texto que se volta mais ao emissor, emotivo, que se volta mais ao receptor, conativo ou apelativo. Se refere ao canal, é um texto fático, função fática. Um texto que se refere mais ao próprio código, metalinguístico. Um texto que se preocupa mais com a mensagem, um texto poético, e aquele que se preocupa mais com o contexto, com o assunto, né? É o texto com função referencial. Tá? Então, esses daí são as 6 funções da linguagem, com 6 elementos que compõem a comunicação entre dois seres. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você o que cada uma dessas coisas significa, que você seja um ser melhor agora, depois dessa aula, do que era antes dela. E a gente se vê na próxima aula. Tchau pra vocês!